Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos. E o caso de hoje, gente, eu tô até já sem fôlego pro tanto de coisas que eu tenho pra passar aqui pra vocês. Eu já vou avisar que esse vídeo vai dar um pouco de raiva a respeito da investigação, porque não é possível que uma investigação tenha sido tão mal feita em coisas tão básicas. Além do fato de ter, nesse caso, uma condenação injusta e também pessoas perdendo vidas por causa de dinheiro. Did you kill Betsy? No, I did not kill Betsy. I had no reason to kill Betsy. Did you kill Betsy? No, I didn't. I loved her. I didn't kill her. A gente vai começar o nosso caso de hoje falando da Betsy. Elizabeth K. Meyer, ou Betsy, nasceu em 24 de março de 1969. E a Betsy, ela era conhecida como aquela amiga que todo mundo amava, que se fazia presente na vida de todo mundo, aquela pessoa que tem amigos desde o colegial, desde a adolescência até a vida adulta e que convive com esses amigos, que faz parte da vida deles. Então ela é sempre descrita como uma pessoa de um coração muito grande, muito alegre, muito amorosa. A Betsy, ela trabalhava meio período como DJ, o que ela adorava, e normalmente ela fazia assim as festas de amigos e familiares, como casamentos, aniversários, festas de final de ano. Ao longo da vida, a Betsy teve duas filhas, Mariah e Leah. E ela, assim, era absolutamente apaixonada pelas filhas, porque um dos sonhos dela sempre foi ser mãe. Então, quando ela teve essas duas meninas, para ela era a coisa mais importante da vida dela. Eventualmente, a Betsy conheceu o verdadeiro amor da vida dela. O nome dele era Russell Faria. O Russell Faria nasceu em 12 de fevereiro de 1970 e ele era conhecido como aquele cara que gosta, assim, do ar livre, pescar, andar a cavalo. Ele gostava muito de andar de moto também. Ele era conhecido por sempre estar usando um chapéu, né, um modelo Fedora. E assim, muitas pessoas achavam que ele tinha uma cara assim de durão e que ele era muito sério, mas na verdade, segundo a Betsy, ele era como se fosse um ursinho, assim. E uma das coisas que a Betsy amava no Russell e que ela falava que admirava muito é que toda semana ele ia almoçar ou jantar com a mãe dele. Então ela achava isso muito bonitinho, assim, muito fofo, porque ele via que se o cara tem uma relação boa com a mãe, obviamente, né, vai ter uma relação boa com ela também. Depois de algum tempo namorando, eles decidem se casar. Eles casaram nos anos 2000, mais ou menos. E depois deles se casarem, a Betsy convenceu o Russ a voltar a estudar para ter uma profissão melhor. E ele fez isso, se formou e começou a trabalhar numa empresa como o cara da TI, assim, né? E ele era muito feliz com isso, de trabalhar com computadores e tudo mais. Então, tava dando tudo muito certo. E a Betsy, além daquele emprego que ela tinha ali esporadicamente de DJ, ela também começou a trabalhar meio período numa companhia de seguros, a State Farm. E tudo assim parecia estar perfeito, só que eles receberam um diagnóstico muito triste. A Betsy, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E isso, assim, óbvio, né, uma notícia que afeta muito, né, tanto afetou a Betsy quanto o Russ, mas, como eu falei, a Betsy, ela era rodeada de muitas pessoas, assim, não só os familiares, como amigos. Então, toda essa galera fez com que a doença se tornasse um pouco menos dolorosa, né? Que o tratamento se tornasse um pouquinho menos difícil, porque ela tinha essa rede de apoio aí muito grande. Ela nunca estava sozinha, sempre tinha alguém junto com ela para fazer os exames ou para ficar com ela em casa quando ela precisava. Ela sempre tinha alguém do lado dela, porque, como eu falei, ela era dessas pessoas que cativava muito, né? Em algum momento aqui eles se mudaram para a cidade de Troy, que fica no Missouri, e tava tudo se caminhando, ela tava se tratando, até que o câncer entrou em remissão. Todo mundo ficou muito feliz com isso. E a Betsy, ela teve uma ideia, assim, muito a cara dela, que era de chamar todo mundo para ir para um cruzeiro juntos. Ela queria muito comemorar que o câncer tinha entrado em remissão, que ela poderia começar uma vida nova. E então ela queria os amigos, os familiares, todo mundo junto aí nessa festa que era um cruzeiro. A Betsy, ela tinha assim, uma lista de sonhos para fazer na vida dela e um deles era nadar com os golfinhos. Então era uma coisa que ela queria muito fazer nesse cruzeiro.
Só que um mês antes da data do cruzeiro, ela recebeu outra notícia devastadora. O câncer dela tinha voltado e dessa vez ele estava pior. Ele já tinha se espalhado pro fígado e assim, já estava meio que descontrolado. Na verdade, as notícias eram as piores possíveis porque os médicos deram a Betsy poucos dias de vida. Ela realmente falou assim que não teria muito o que fazer. Obviamente devastou todo mundo, né, que estava ao redor da Betsy, muito mais ainda ela e o Russ. Só que a Betsy, ela tinha, assim, um espírito muito elevado, né, eu acredito. Ela, mesmo com todas essas notícias, com tudo desabando ao redor dela, ela quis ir ao cruzeiro e quis que todo mundo fosse com ela. Porque ela disse assim, eu vou aproveitar os últimos dias da minha vida, eu quero todo mundo que eu amo perto de mim, eu quero que a gente esqueça um pouco essa doença, e eu quero me divertir, quero ficar feliz com todo mundo que eu amo perto de mim. Então, o cruzeiro acabou acontecendo. Ela conseguiu nadar com os golfinhos, todo mundo aproveitou muito bem, né, esses dias no cruzeiro. E quando eles voltaram, já era próximo do Natal. Então, assim, a mesma ideia continuava ali para esse final de ano, que era o final do ano de 2011. A Betsy disse que ela queria apenas comemorar o final do ano com a família, com os amigos. Como eu falei, ela queria simplesmente esquecer a doença e aproveitar as pessoas que estavam ali com ela o tempo inteiro. Porém, no dia 27 de dezembro de 2011, ou seja, 2 dias ali depois do Natal, o Russ, quando estava chegando em casa à noite, ele se deparou com a pior cena possível. Ele entrou em casa e a Betsy estava morta no chão. Havia sangue para todo lado, a cena era muito assustadora e ele ligou para a polícia. What is the address where you need us to come? 130 C-Mac. My wife, she's on the floor. Oh my God. Okay, just take a couple deep breaths for me. Russell, how long were you gone today? I left around 5, and I just got back. But she was at her mom's, and her friend was bringing her home, so I don't know what time she got home. Has she been depressed lately? She's got cancer. Ela é uma ligação muito, muito desesperadora. Chega a ser até um pouco difícil de você ouvir ela inteira. O Russ estava completamente histérico. Ele chorava muito, tinha horas que ele não conseguia respirar direito. E ele chegou a mencionar que ele achava que a Betsy tinha tirado a própria vida. As condições da Betsy eram horríveis, assim. E até é surpreendente que o Russ tenha achado que a Betsy tivesse tirado a própria vida, quando, na verdade, assim, era bem claro que aquilo tinha sido um homicídio. Existia muito sangue no local, ao redor da Betsy, no cabelo dela, no rosto, porque ela tinha sido esfaqueada 55 vezes. Inclusive, era com uma faca de cozinha, dessas pequenas, assim, e ela estava ainda cravada dentro do pescoço da Betsy. A gente não tem como julgar o que o Russ viu na hora, né, gente? Não tem como a gente pensar assim, o que eu pensaria quando eu visse, né? Mas era bem claro que era um homicídio. Inclusive, assim, ele pensou que pudesse ter sido que a Betsy tirou a própria vida porque os pulsos estavam cortados. Porém, os pulsos estavam cortados praticamente até o osso. Assim, ela estava quase com a mão praticamente decepada, sabe? Então, assim, era uma cena horrível e também as facadas não estavam tão visíveis porque tinha muito sangue e porque a roupa acabava cobrindo alguns cortes. E essa ligação do Russ, essas coisas que ele falou, provavelmente foi o início do pesadelo dele. Quando os paramédicos chegaram ali no local, eles viram que o corpo da Betsy já estava praticamente rígido e que ela havia sido morta há mais ou menos umas 2 horas antes do Russell ligar. E logo que eles chegaram, eles também já determinaram que aquilo era um homicídio. E muito violento. Então, que provavelmente era alguém que conhecia a Betsy, né? Porque a gente sabe que quando tem muita violência, o passional, né? É porque provavelmente alguém conhecido,
alguém que a vítima se relacionava de alguma maneira. E não demorou muito, né, para os policiais desconfiarem, obviamente, do Russ. O Russ, ele tava completamente histérico, como eu falei, ele continuava nesse estado, né, e os policiais tiveram que escoltar ele para fora da casa. Na cena do crime, os policiais acharam um chinelo sujo de sangue e tava assim meio que jogado dentro do armário, e que aparentemente parecia ser do Russ. Ou pelo menos o armário era dele. Eles também identificaram que parecia ser uma pata de cachorro suja de sangue na calça da Betsy. Só que o cachorro estava preso, acorrentado na parte de trás da casa. Então, assim, tinha muita coisa ali estranha, os policiais não conseguiam saber exatamente o que tinha acontecido, então eles levaram o Russ para o interrogatório. Ele foi interrogado, gente, mais ou menos durante umas 10 horas e meia. Então vamos agora para a versão do Russ dos fatos. Eu quero avisar aqui pra vocês, gente, pra vocês prestarem bem atenção, assim, nos horários e nas coisas que eu vou falando. Eu sei que vocês já se ligam nessas coisas, mas nesse caso aqui é bem importante. Bom, nesse dia, o Russ disse que ele tinha planos pra jantar com a mãe dele e como era uma terça-feira, toda terça-feira ele tinha, tipo, uma noite de jogos com os amigos, assim, era toda terça-feira, religiosamente, ele ia na casa desse amigo, que era o Mike, pra jogar, que aparentemente era um jogo meio que de tabuleiro, tipo RPG. Na noite anterior, o Russ disse que a Betsy dormiu na casa da mãe dela. Por quê? Porque a Betsy estava passando por esses tratamentos, quimioterapia, e também porque ela estava querendo ficar um pouco mais perto da mãe, assim, pra aproveitar esses dias com a mãe. Mas o Russ tinha combinado com ela que depois dessa noite de jogos, ele iria buscar a Betsy na casa da mãe dela e os dois iriam pra casa. Só que ele disse que no meio do dia, a Betsy mandou uma mensagem pra ele dizendo que uma amiga ia levar ela pra casa e que ele não precisava se incomodar em dar carona pra ela. O único problema era que a Betsy, ela não tinha as chaves da casa, né? E era até por isso que o Russ ia buscar ela depois. Mas aí ele falou assim, bom, então já que você vem com uma amiga, eu vou deixar a casa antes de sair destrancada pra quando você voltar, né, você conseguir entrar. Eu sei, gente, que no Brasil é um pouco difícil a gente acreditar nessas coisas, mas como aqui eu falei, é uma cidadezinha pequena, essa Detroit, no Missouri, e é meio comum as pessoas deixarem a casa destrancada realmente. Bom, e o que o Russ fez nesse dia? Ele ficou trabalhando em casa até 5 da tarde, daí ele saiu. Ele fez uma primeira parada num posto de gasolina na cidadezinha ali de Detroit, às 5h16, e nesse ponto ele percebeu que não ia dar tempo dele jantar com a mãe dele, como ele tinha prometido. Então, às 5h22, ele liga pra mãe e fala, olha, não vou poder jantar com você hoje, a gente marca outro dia. Depois ele faz uma parada às 5h30 num outro posto em Wentzville, que eu acho que é uma cidadezinha já do lado, assim, próxima, pra comprar cigarros. Às 5h52 ele faz uma nova parada numa loja especializada assim em animais, em coisas rurais, digamos assim, e ele compra um saco de ração bem grande. E às 5h56 ele parou em outro posto de gasolina em O'Fallon, que pelo que eu entendi também é uma cidadezinha próxima, para comprar 2 chás gelados. E mais ou menos ali às 6 horas ele chegou na casa do Mike. Ele conta que ao chegar na casa do Mike, eles perceberam que um dos amigos não pôde ir. Porque, como eu falei, era esses jogos de tabuleiro, RPG, e parece que tem que ter um número certo de pessoas. Então eles falaram, então não vamos jogar, vamos assistir filme. Eles assistiram 2 filmes e fumaram um pouquinho de maconha. Todos saíram ali da casa do Mike mais ou menos por volta das 9 da noite. Russ foi embora pra casa, né? E ele parou num fast food, o Arby's, e comprou 2 hambúrgueres pequenos e foi comendo no caminho pra casa. Quando ele chegou em casa, ele parou na garagem, ele disse que descarregou o saco de rações, assim, do lado da garagem ali, entrou na casa, pendurou a jaqueta e nisso ele olhou e viu a Betsy no chão. Bom, os investigadores, eles começaram a suspeitar do Russ. É sempre a explicação mais óbvia que o marido tenha feito alguma coisa com a esposa, né? Só que eles começaram a perceber outras coisas no Russ. Eles falaram que o Russ tinha momentos que ele estava muito, muito emocionado, muito histérico. E tinha momentos, por exemplo, que ele estava sendo indagado sobre outras coisas da vida dele e ele parecia calmo. E daí, às vezes, quando a polícia saía daquela sala de interrogatório, ele
ficava assim, chorando e rezando e tipo dizendo, não, Betsy, não acredito. E a polícia achava que aquilo era encenação. Fora, como eu falei, que desde o início eles acharam estranho a ligação do Russ, ele ter dito que a Betsy havia tirado a própria vida, sendo que claramente era um homicídio. E é incrível, gente, mas um oficial chegou a questionar o Russ por que ele não deitou, né, sobre o corpo da Betsy, por que ele não tentou ver se ela estava viva, por que ele estava, tipo, tão limpo. Só que assim, gente, a gente sabe, por mais que ele achasse que talvez não pudesse ser um homicídio, fosse outra coisa, você tenta não chegar perto, né, porque eu imagino o que ele viu, né, da Betsy, assim, eu acho que provavelmente ele viu que não tinha o que ele fazer, e ela tava num estado muito, muito horrível, assim, então eu acho que era até meio assustador, você não quer se aproximar daquilo, né. Então, assim, não dá pra julgar muito, mas ele foi questionado sobre isso. Por que você não se aproximou do corpo, não tentou salvar ela de alguma maneira? E durante o interrogatório, que eu falei pra vocês, que ele ficou sendo interrogado ali mais de 10 horas, o Russ, ele sempre falava a mesma versão. Ele sempre contava os mesmos fatos, os mesmos horários, tudo certinho. E também os amigos do Russ também confirmaram os horários que eles estavam ali, né, com ele, e que todo mundo foi embora às 9. Ele ficava repetidamente dizendo que ele não estava lá, que ele não tinha matado a Betsy, e enfim, todas essas coisas. Was stabbed over 25 times. Oh my God, no. 25 times. Over 25 times. And they're not done yet. They're still counting. God is in this room with us right now. And God knows that I did not do this. I did not do this. I did not do it. E daí ele mencionou que a Betsy tinha ido para casa com uma amiga, que ele iria buscar ela, mas que no meio do dia ela falou que uma amiga dela ia levar ela para casa. E essa amiga, o nome dela era Pam Hupp. Então essa amiga, teoricamente, foi a última pessoa a ver a Betsy viva. Foi descoberto já rapidamente que a Betsy, ela tinha feito algumas ligações ali perto do que seria a hora que ela morreu. Às 7 horas da noite, a Betsy ligou para uma amiga para cancelar um jogo de tênis e logo depois ela ligou para a filha dela. A filha dela estava trocando de celular, só que como a linha era da Betsy, ela precisava da autorização da Betsy. Então, a Betsy ligou para a filha dela e falou assim, olha, estou em casa, tô aqui no sofá do lado do telefone, então a hora que você precisar que as pessoas me liguem aqui para eu autorizar a mudança desse celular, tô aqui esperando. Só que, às 7h21, a filha retornou essa ligação, né? Porque daí seria a hora dela pedir essa autorização para a mãe, e a Betsy não atendeu. A filha dela tentou ligar posteriormente às 7h26 e, se eu não me engano, às 7h30 de volta, e de novo a Betsy não atendeu. Então a polícia acreditava que provavelmente nesse espaço de tempo das 7 até as 7h20 foi aí o momento que algo aconteceu com a Betsy, né? E que causou a morte dela. Então eles precisavam falar com a Pam Hupp, que era essa amiga que tinha levado ela para casa depois da quimioterapia. Pamela Marie Hupp cresceu numa família católica rigorosa com 3 irmãos. Porém, mesmo nessa criação rigorosa, Pam descobriu muito nova que estava grávida. Ela e o namorado da época, eles acabaram se casando e ela cresceu assim meio que revoltada, que ela teve que abdicar de muitas coisas da juventude dela por causa dos filhos. Então ela via os amigos curtindo a vida e ela não curtia muito isso, ela ficava irritada porque ela tinha que ficar em casa com o bebê. Eventualmente esse casamento acabou acabando, né? Se não me engano, durou uns 6 anos e posteriormente ela se casou com Mark Hupp. O Mark sempre foi um cara muito paciente, assim, de fala mansa, que fazia tudo o que a Pamela queria. Ele tinha, assim, uma vida bem afortunada, digamos assim. Ele tinha dinheiro, então ele conseguia sustentar tanto a Pam quanto a filhinha dela. E, eventualmente, eles tiveram mais um filho. Eles ganhavam dinheiro com uma coisa que é até bem comum nos Estados Unidos, que é você comprar uma casa, reformar e vender, né? Você fica até, às vezes, morando nessa casa, reforma ela, vende, compra uma outra casa, reforma e vende. Eles trabalhavam nisso e ganhavam dinheiro com isso. Porém, em algum momento da vida, a Pam começou a trabalhar em meio período na
empresa de seguros State Farm, e foi lá que ela conheceu a Betsy, né? Elas trabalharam juntas cerca de mais ou menos 10 anos, assim, que elas foram colegas de trabalho. No momento aqui do câncer da Betsy, a Pam não estava trabalhando mais nessa empresa, na State Farm. Eu vou mencionar isso mais lá pra frente. Então, assim, elas não tinham contato quando a Betsy começou aí a ficar doente e a tratar o câncer. Porém, quando a Pam acabou sabendo disso, ela imediatamente foi atrás da Betsy. E logo ela se tornou uma dessas pessoas que eu falei pra vocês, que tava ali sempre ajudando a Betsy, indo nas consultas, nos tratamentos. Ela era muito incisiva, digamos assim. Alguns amigos da Betsy falavam que ela se inseria ali no meio, mesmo às vezes sem ser chamada. Quando às vezes já tinha algum familiar ou algum amigo com a Betsy na quimioterapia, ela ia atrás mesmo assim. Assim, parecia que ela gostava muito da Betsy, que ela queria muito ajudar. Os investigadores, então, foram à casa da Pam e, assim, quando ela abriu a porta, claramente ela tinha acabado de sair do banho. Guardem essa informação. Ela foi questionada, né, quando que tinha sido a última vez que ela viu a Betsy, e ela disse: eu peguei a Betsy na quimioterapia e levei ela para casa mais ou menos às 7 horas. Depois eu voltei para minha casa, jantei com o meu marido, tomei um banho e dormi. Só que não foi tão simples assim. Lembrando aqui que no dia que a Betsy morreu, ela estava na casa da mãe dela, a Janet. E a Pam insistentemente mandava mensagens de texto para Betsy falando que ela queria levar a amiga na quimioterapia. Ela queria porque queria levar, porque ela queria fazer esse favor, essa ajuda. Só que a Betsy, ela explicou para Pam que naquele dia ela já tinha uma amiga de longa data que ia levar ela para quimioterapia. E, inclusive, até falou que ela queria passar um tempo a sós com essa amiga, porque era uma pessoa muito importante para ela, era uma amiga de infância, e que não precisava a Pam ir com ela. Porém, mesmo com essa mensagem da Betsy, a Pam apareceu na casa da Janet, a mãe da Betsy. Posteriormente, ela disse que ela não recebeu essa mensagem explicativa aí da Betsy, falando que ela tinha uma amiga que já ia levar. Só que foi provado que ela recebeu e ainda respondeu essa mensagem dizendo: poxa, que chato. Então, assim, é muito estranho, né? Ela mandou mensagem, a Betsy falou que não precisava que ela levasse, mas mesmo assim ela foi na casa da mãe da Betsy e a Betsy já tinha saído com essa amiga de longa data pra quimioterapia. E o que ela fez? Foi pra casa? Não. Ela foi, mesmo assim, pro hospital lá onde a Betsy estava fazendo a quimioterapia. Essa amiga que estava lá com a Betsy disse posteriormente que quando a Pam chegou ali no local, a Betsy ficou muito desconfortável, porque ela tinha avisado pra Pam que ela queria ficar sozinha, né, com essa outra amiga, que ela queria conversar, então ficou um clima estranho. Bom, agora a Pam insistia em levar a Betsy pra casa dela, né, já que ela não conseguiu levar pra quimioterapia, ela queria levar pra casa dela. Só que essa amiga da Betsy e a própria Betsy falaram: não, a gente vai voltar pra casa da mãe da Betsy pra ela descansar, né, pra ela se recuperar. Então a Pam voltou pra casa dela, né, jantou com o marido e voltou pra casa da mãe da Betsy novamente. Ela chegou lá e falou que fazia questão de levar a Betsy pra casa dela. E foi por causa disso que a Betsy mandou uma mensagem pro Russ dizendo que tinha uma amiga que ia levar ela pra casa. A mensagem dizia: Pam Hupp quer me levar pra casa pra dormir. Então o Russ respondeu dizendo: ela está trazendo você? E a Betsy disse: sim, ela se ofereceu e eu aceitei. Eu não dormi muito porque minha mãe roncava. Mais tarde, a Pam chegou a dizer que foi a Betsy que pediu carona e que não tinha sido ela que ofereceu. Então a Pam pega a Betsy no apartamento lá da mãe dela e leva ela para casa. A Pam disse que quando ela chegou na garagem ali da Betsy, ela ligou pro marido dela, pro Mark, para dizer onde ela estava. Só que o marido não atendeu e caiu direto na caixa de voz, né? Acabou tocando, na verdade, e caiu na mensagem de voz. E nisso ela pediu pra Betsy gravar uma mensagem de Natal pro Mark, assim, porque lembra que aqui é dias depois do Natal, né? E a Betsy gravou essa mensagem pro Mark. O Mark disse posteriormente que a Betsy estava alegre e feliz como ela sempre estava. Posteriormente se soube que essa ligação foi feita às 7h04.
A Pam começou a dizer que quando ela deixou a Betsy em casa, ela começou a se sentir um pouco desconfortável porque a casa estava destrancada e estava tudo escuro. E ela disse que ela chegou a ver algum carro fora da casa, como se estivesse olhando. Primeiro ela disse que era um Nissan Maxima, depois ela disse que era um Ford Explorer, então assim ela ficava trocando de que carro que era, mas ela disse que tinha um carro lá fora. E assim, ela ficou preocupada em deixar a Betsy lá sozinha, porque ela sentiu uma vibe meio estranha na casa. Ela até chegou a mencionar que ela achava que o Russ já estava na casa nesse momento, até por isso que ela falava desse carro, ela achava que aquele carro era do Russ. Então ela achou que o Russ estava em casa, mesmo com as luzes apagadas e com essa vibe estranha que ela disse que estava sentindo. E por que ela disse que ela estava com medo de deixar a Betsy lá, né? Ela disse que a Betsy andava reclamando do relacionamento dela com o Russ. Ela disse que a Betsy estava pensando em mudar para uma outra cidade e que ela ia contar pro Russ naquele dia. E a Pam disse que ela sabia que o Russ não ia gostar dessa notícia, então ela estava com medo de deixar a Betsy ali sozinha. Ela começou a dizer que o Russ era controlador, que ele tinha um temperamento violento. Ela começou a dizer também que ela achou estranho a Betsy não ter as chaves na bolsa, né? E ela achou que pudesse ser algum tipo de controle do Russ, do tipo, você não vai ter as chaves de casa. E além disso, ela começou a mudar a versão dela várias vezes. Primeiro ela disse aos investigadores que ela nem chegou a entrar na casa, que ela simplesmente parou o carro, a Betsy desceu e ela foi embora. We called my husband when we got there. And you called him for what reason? To tell him we were there. He wanted to know when I don't really drive at night too much. Did you go inside? No. Mas depois ela mudou a história falando que que ela tinha entrado, inclusive ela até acendeu uma luz do corredor pra Betsy conseguir andar melhor e depois ela foi embora. So did you ever actually go inside the house? I did. Well, we just went in. She turned on the hall light. Só que depois ela mudou a história mais uma vez. Ela disse que a Betsy convidou ela pra entrar até o quarto, porque ela queria mostrar, tipo, uma caixa de joias que o Russ tinha dado pra ela, então que ela teria ido até o quarto. Bom, ela disse, por final, que antes dela sair de casa, ela acomodou a Betsy no sofá com um cobertor para que ela se descansasse, né? Porque, lembrando, ela tinha feito a quimioterapia. Só que, nesse ponto aqui, os policiais já sabiam que a Pam tinha feito uma ligação para Betsy, mais ou menos ali às 7h27. Então, eles acharam estranha essa história de que ela colocou a Betsy num cobertor para ela dormir, descansar, e daí, assim, saiu da casa e minutos depois ligou pra Betsy. Então, assim, por que ela ia acordar daí ela, né? Deixou ela dormindo, mas logo em seguida ligou. Ela acordaria, provavelmente, a Betsy. Não fazia sentido. Só que daí ela mudava de novo. Ela disse assim, não, mas eu acho que depois que eu coloquei ela no sofá, ela ainda levantou porque ela quis me acompanhar até a porta. E, na verdade, ela falava que não conseguia se lembrar direito mais. I know she was on the couch. She was going to watch a movie. It happened really fast. Used to her walking to my door. Maybe Sure. not. But I want to say today she did. But Okay. maybe she still was on the couch. Okay. She was often on the couch. Ela chegou a dizer também que a Betsy tinha convidado ela para assistir um filme, só que depois acabou mudando de ideia e ela acabou indo embora. Ela disse que mais ou menos ficou ali dentro da casa da Betsy cerca de 15 a 20 minutos. Como eu falei, nos registros da polícia ali havia uma ligação da Pam para a Betsy às 7h27. Então ela começou a explicar o que era essa ligação. Ela disse que ligou para a Betsy quando ela chegou na casa dela, para avisar que ela tinha chego. Só que, segundo a própria Pam, ela ficou cerca de 15 a 20 minutos na casa da Betsy. Se ela ligou para o marido às 7h04, e a Betsy estava lá ainda viva, e ela disse que ficou lá cerca de 20 minutos, então digamos que ela tenha saído aí, vai, 7h20 ou 7h24. Às 7h27, ela não estaria na casa dela, não daria tempo dela chegar em 3 minutos na casa dela. Então ela foi questionada sobre isso, daí ela mudou a versão novamente e ela falou, não, foi quando eu estava quase chegando em casa. Depois a Pam mudou de novo e falou que ela tinha ligado para Betsy porque ela estava meio perdida, ela não estava conseguindo achar o caminho para ir para casa dela, o que é bem estranho porque a Pam foi inúmeras vezes na casa da Betsy e voltou para casa dela sem problema algum. Enfim, ela disse que quando chegou em casa, ela ainda fez uma ligação pro filho dela, depois mandou uma mensagem pra Betsy, a qual ela não respondeu. E daí ela pensou que a Betsy podia estar brava com ela, porque ela não ficou lá pra assistir o filme, ou porque ela deixou ela sozinha lá.
E ela começou a ficar preocupada e ela ligou para a mãe da Betsy, falando, olha, a Betsy não me responde e tudo mais. A Janet, né, a mãe da Betsy, liga para Betsy também, para saber se estava tudo bem, e ela não atende. Só que nesse momento aqui, elas falaram, então ela deve ter ido dormir, deve estar tudo bem. E a Janet foi dormir, e a Pam, como eu falei, ela disse que jantou com o marido, tomou um banho e foi dormir também. E aí que eu falei da história do banho, né, porque ela disse que chegou em casa, jantou, tomou banho e foi dormir. E na manhã seguinte foi a manhã que os policiais foram interrogar ela lá na casa. E ela tinha acabado de tomar banho de novo. E assim, 2 banhos ali, menos de 12 horas, digamos, ou assim, um imediatamente antes de dormir e um imediatamente depois de acordar. Assim, pode não parecer nada? Pode, mas eu acho que não é o caso aqui. E tem uma informação muito importante que vocês precisam saber sobre a Pam Hupp. Bom, a Pam, ela contou que mais ou menos ali 4, 5 dias antes de acontecer tudo isso com a Betsy tinha chego pra ela num dia que elas estavam num treino de tênis e falado que ela estava preocupada com a apólice de seguro dela. A Betsy, ela tinha uma apólice de seguro de $150 mil. E segundo o pai próprio da Betsy, então aparentemente era uma preocupação genuína, a Betsy tinha essa preocupação de que o Russ, que era o beneficiário dessa apólice, não soubesse cuidar do dinheiro direito, talvez ele não conseguisse administrar de uma maneira correta e ela queria que esse dinheiro fosse também para as filhas dela, né? Mas ela também não queria deixar no nome das filhas, porque também talvez elas eram muito novas, né? Talvez não soubessem lidar com o dinheiro da mesma forma. Ela tava com essa preocupação, como ela sabia que possivelmente ela iria falecer, assim, em meses ou dias, não teria como saber, mas era uma preocupação que ela estava realmente tendo. Então a Pam disse que ela poderia ser a beneficiária para ela. Aqui fica um pouco nebuloso, porque, assim, não sabemos se foi realmente ideia da Pam ou se foi ideia da Betsy, porque aparentemente pode ser que tenha sido ideia da Betsy, de achar que a Pam tinha um pouquinho mais de inteligência financeira, porque ela já tinha trabalhado na empresa com ela há 10 anos, e a Pam era uma pessoa bem de vida, né, ela tinha, assim, uma vida estável, né, cuidava bem dos filhos e tudo mais, então eu acho que a Betsy pode ter visto na Pam, além de ser amiga dela, uma pessoa que possivelmente administraria o dinheiro de uma forma boa, para que esse dinheiro fosse dividido entre o marido e as filhas aos poucos, né? Para que não fosse uma coisa assim, tudo na conta deles e eles de repente gastassem tudo. In her view, I was rich. In her eyes. She'd always tell me I was rich. She thought I was rich. She wished she was rich like me. I wasn't rich. Então a Pam contou que um dia elas foram numa biblioteca e lá elas fizeram essa alteração da apólice. Eles foram na biblioteca porque lá eles conseguiriam uma testemunha para assinar junto ali essa alteração da apólice. Elas fizeram isso e imediatamente já enviaram pelo correio. Inclusive, essa apólice chegou na seguradora, que era a State Farm, que era essa empresa que elas trabalhavam. Ela chegou na manhã seguinte que a Betsy faleceu. E pelo que eu li, aparentemente isso pode acontecer e ela pode ser aceita, essa alteração de apólice, porque a pessoa pediu isso em vida, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Do que aconteceu com essa apólice, mas essa apólice foi aceita. Então, a Pam Hupp era a beneficiária sozinha dessa apólice de seguro da Betsy, de $150 mil. Como as apólices de seguro costumam ser aí um motivo para pessoas matarem outras pessoas por causa de dinheiro, a polícia voltou a questionar a Pam Hupp sobre isso. E o que ela disse, assim, porque ela sentiu que eles estavam insinuando alguma coisa, ela chegou a dizer assim, nossa, mas se eu tivesse feito isso, eu não teria me certificado que a apólice tivesse chego, né, na seguradora lá antes de fazer alguma coisa com a Betsy. E mais, ela disse que a mãe dela, o marido dela, tinham apólices de seguro bem maiores que a da Betsy e que se ela fosse matar alguém, seria bem mais fácil fazer isso com eles. Sim, ela falou isso. I really hate to say it, wanted money. My mom's worth $500,000 that I get when she dies. If I really wanted money, there was an easier way than trying to combat somebody that's physically stronger than me. Os pais da Betsy, os amigos mais íntimos, ninguém sabia dessa alteração da apólice, só a Pam e a Betsy.
Bom, como eu falei, nos registros lá das ligações, né, que eles estavam pegando ali de todo mundo, tinha aquela ligação que a Pam fez pro marido dela às 7h04, onde ele não atendeu, e a Betsy gravou uma mensagem de voz pra ele. Então, eles foram questionar o marido da Pam Hupp, o Mark Hupp. E assim, ele praticamente corroborou no início ali, ele falou que essa ligação ele não atendeu porque o celular dele estava na caminhonete e ele não escutou, e que ele ficou o dia inteiro em casa. Só que aí a Pam estava junto. E assim, os detetives completamente deixaram que ela comandasse a entrevista. Então ela começou a responder as coisas pelo Mark e os investigadores simplesmente deixaram isso acontecer. Na verdade é assim, gente, isso é só um gostinho do que vocês vão ver da péssima investigação desse caso. Bom, a Pam, ela ficava reforçando como o Russ tratava a Betsy. Novamente ela dizia que a Betsy tinha medo do Russ, que ele fazia comentários degradantes pra ela, que o relacionamento deles era ruim. Ela também alegou que ele tinha problema com bebida, que ele podia ser violento, como eu já disse. E ela chegava a dizer que o Russ falava pra todo mundo que ele iria ganhar muito dinheiro quando a Betsy falecesse. A Pam chegou a mencionar um e-mail que a Betsy escreveu pra ela, só que ela não recebeu esse e-mail, tipo, como se a Betsy tivesse só mencionado esse e-mail pra ela e falou, eu te enviei, só que a Pam não recebeu. Mas nesse e-mail, basicamente dizia que a Betsy estava com medo do Russ, que ele tinha tentado matar ela com um travesseiro na cara dela, e que ela estava muito preocupada e estava pedindo ajuda da Pam. Aí a polícia pediu esse e-mail, né? Falou, você não tem esse e-mail? Ela disse que no dia que a Betsy estava falando desse e-mail para ela, elas tentaram imprimir o e-mail e recuperar e elas não conseguiram. Depois disso, ela disse que se lembrava que não era um e-mail, e sim era um documento dentro do laptop da Betsy. E depois da Pam ser questionada, ela deu o DNA, as roupas que ela estava vestindo no dia, o celular dela, impressões digitais, tudo para ajudar aí na investigação da morte da Betsy. Então aqui, ó, só pra gente fazer um resumo nesse momento, a gente sabe que às 7h04 a Betsy estava viva porque ela mandou aquela mensagem gravada de Feliz Natal pro Mark. A gente sabe que às 7h21 ela já não atendeu o telefone, que foi o horário que a filha dela retornou aquela ligação que ela precisava falar por causa da troca do celular. E que ela havia sido morta mais ou menos umas 2 horas antes do Russell ligar. Então, possivelmente entre as 7h04 e as 7h21 foi quando a Betsy foi morta. E nesse horário foi exatamente o horário que a Pam disse que estava na casa, o que é bem estranho. A Pam parecia estar bem encrencada, né, nessa situação. Só que não, porque a polícia, ela simplesmente ignorou tudo isso e ela só ia pra cima do Russ. A polícia começou a tentar verificar todas essas paradas que o Russ fez no dia que ele disse que fez, e ela conseguiu achar câmeras de vigilância tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da quarta parada que ele fez antes de ir para casa do amigo. A terceira parada não tinha câmera, mas eles conseguiram um recibo. Eles também conseguiram falar com todos os amigos que estavam lá naquele dia e todos contaram a mesma versão, como eu falei. Eles também conseguiram o recibo do Arby's, aquele fast food que ele parou na volta para casa. E no recibo tava o horário de 9h09. Só que assim, apesar da polícia conseguir comprovar ali onde o Russ estava, né? E que o Russ estava bem longe de casa ali, em todas essas paradas, antes das 6 até a casa dos amigos. Quando ele ficou na casa dos amigos ali entre as 6 e as 9, a polícia não conseguia acreditar que ele simplesmente estava nessa casa dos amigos jogando. Simplesmente essas 3 horas ficavam na cabeça da polícia como algo que eles não conseguiam acreditar nem no Russ e muito menos nos amigos do Russ. E aqui, gente, olha só, começam os absurdos, né? Eles fizeram o trajeto que seria do Russ, da casa desse amigo até a casa da Betsy, né? Eles fizeram um caminho que deu 23 minutos. Só que esses 23 minutos, ele não parou no fast food, que foi uma coisa que o Russ fez, e ele pegou o acostamento para fazer esse trajeto, ou seja, totalmente irreal. Mesmo se ele tivesse feito o trajeto aí nesses 23 minutos que os policiais disseram que ele fez, sobraria apenas 5 minutos
pra o Russ chegar em casa, esfaquear a Betsy 55 vezes, se limpar, sair e ligar pro 911. Ou seja, assim, não parecia que isso estava muito certo. Só que a Pam, ela ficava lá, né, no ouvido dos policiais, dos investigadores. Sempre que ela era questionada, ela falava sempre do Russ. Então ela ficava jogando a polícia contra o Russ e a polícia estava cada vez mais acreditando que o Russ tinha feito isso. Depois daquelas mais de 10 horas de interrogatório, a polícia pediu pro Russ fazer um teste de polígrafo. E ele falhou nesse teste. Então a polícia tinha agora a certeza que eles tinham o cara certo nas mãos. E o Russ, dia 28 de dezembro, ou seja, no dia seguinte, ele já foi indiciado. E dia 4 de janeiro, no dia do velório da Betsy, ele foi preso. Ele foi acusado de assassinato em primeiro grau e ação criminosa armada. Did you kill Betsy? No, I didn't. I loved her. I love her still. You know, I didn't kill her. Todo mundo ficou muito chocado com essa notícia e eles estabeleceram uma fiança, mas que o Russ não podia pagar, então ele ficou preso até o julgamento. Os familiares, os amigos da Betsy, inclusive as filhas da Betsy, assim, ninguém conseguia acreditar naquilo, mas ao mesmo tempo eles acreditaram, sabe? Até as filhas da Betsy acreditaram que tinha sido o Russ que tinha feito aquilo com a Betsy. Bom, vamos falar aqui um pouco mais das investigações, né? Enquanto o julgamento não chegava, a acusação tentava achar mais e mais provas para acusar o Russ. E assim, gente, na cena do crime, aparentemente, eles não tiraram fotos da cena do crime quando aconteceu ali, com o sangue e tudo mais. Já vamos falar disso, mas nesse momento, aparentemente não. E daí eles liberaram a casa para a família da Betsy, a família do Russ, e eles eventualmente acabaram limpando a casa, né? Porque tava cheio de sangue e tudo mais, e depois que a polícia libera, tá liberado. Só que daí depois eles pensaram, não, é melhor a gente jogar luminol lá, pra gente ver exatamente aonde estavam esses sangues todos que estavam na casa. Então eles jogaram luminol na casa e eles falaram que a casa simplesmente se acendeu de tantos lugares que tinham aquela luz azul, né, do luminol. Só que aqui, detalhe, primeiro, eles jogaram o luminol com a cena totalmente contaminada, porque já haviam limpado a casa, as pessoas já haviam entrado, né? E, gente, o luminol, ele não pega só especificamente o sangue, ele vai pegar também fluidos corporais, né, que a gente tem. Então tinha muito lugar marcado com luminol, por exemplo, assim, perto da toalha, perto da pia, em lugares da cozinha, no chão da cozinha, tinha vários lugares que agora eles não conseguiam saber se era sangue, se não era sangue. Só que os policiais achavam que esses locais eram a prova de que o Russ tinha tentado limpar o local, que ele tinha tentado limpar na pia e se lavar. Eles levaram essas amostras desses locais específicos, como da cozinha, por exemplo, que eles falavam que eram as pegadas dos chinelos do Russ, e voltou como não sendo sangue. Só que aparentemente isso não foi levado em consideração. Aliás, eles fizeram testes e não havia sangue na cozinha, não havia sangue nos drenos, né? Ou seja, ninguém tentou se lavar no chuveiro ou na pia, porque o sangue fica, né, nos canos e tudo mais, não havia sangue ali. E também não havia nenhum tipo de pegada daquele chinelo do Russ. Mas, tudo bem, vamos seguir. Eles se apegaram muito àquela pata de cachorro que eu falei pra vocês que tinha na calça da Betsy, que era uma pata de sangue de cachorro, entenderam, né? Eles falaram assim, que o cachorro era muito agressivo, então pro cachorro ter sido retirado ali da cena até ir lá pra trás, tinha que ser alguém que conhecia o cachorro, e esse alguém tinha que ser o Russ. Eles questionaram o Russ, né, além daquele questionamento que eu falei pra vocês do porquê que ele não se debruçou em cima da Betsy, eles questionaram também por que ele, por exemplo, abasteceu o carro num posto e comprou cigarros em outro. Por que ele não fez tudo em um? Porque a polícia, ela achava que o Russ estava muito assim, tentando mostrar muitos álibis, muitos recibos, muitos locais fora da cena do crime. E o Russ explicou falando que simplesmente porque no posto onde ele compra os cigarros é bem mais barato. Então ele sempre compra nesse posto. Só que, como eu falei, a polícia sempre achava que o Russ estava mentindo. Eles sempre achavam que o Russ estava fazendo muito esforço para provar os álibis. O que, gente, não faz muito sentido se você pensar que todos esses locais que o Russ passou
nesse horário aí, antes das 6, a Betsy estava viva. Então não teria nem por que ele ficar provando que ele estava fora de casa, porque a Betsy estava muito bem vivendo a vida dela. Então não fazia muito sentido, mas para essa polícia aqui, esses investigadores, fazia, e o Russ estava mentindo, e o Russ fez todos esses álibis para tentar provar uma coisa muito certinha para a polícia. Bom, aqui a prima do Russ foi uma pessoa, pelo que eu li, que não desistiu dele em momento nenhum, assim. Porque ela que foi atrás de um advogado pro Russ, ela que bancou financeiramente esse advogado. E o nome desse advogado é o Joel Schwartz. E esse advogado, ele começou a ver tudo sobre o caso. Ele queria todas as informações, ele queria revisar tudo. E já de início ele ficou chocado como a polícia não chegou nem a considerar a Pam como suspeita, já que ela tinha sido a última pessoa a ver a Betsy, ela era beneficiária da pólice dela, ela não tinha uma versão concreta, ela mudava de versão várias vezes, então eu não conseguia acreditar como que eles deixaram ela simplesmente assim, livre, né, sem nem fazer um questionamento um pouquinho mais incisivo. Por outro lado, os álibis do Russ, tudo que o Russ falava batia, tudo que os amigos falavam batiam, ele nunca mudou a história, ele nunca fez nada para desconfiarem dele. Então, assim, isso não fazia sentido pro Schwartz. Ele precisava provar que o Russ era inocente. E um detalhe aqui, a equipe forense, ela não achou nenhum vestígio de sangue no Russ. Nenhumzinho. Nem na unha, nem na roupa, nem no solado do sapato, em nenhum lugar. Inclusive o Russ, ele ficou com a mesma roupa desde a hora da ligação ali do 911, quando a polícia chegou, até depois do interrogatório, e dias depois ele estava sempre com a mesma roupa e com a mesma roupa que ele estava nas imagens de segurança que ele foi visto o dia inteiro. Então, assim, a única evidência que eles tinham do Russ eram os chinelos que estavam dentro da casa com sangue. Só que, como vocês puderam ver aí nas fotos, esse chinelo não tinha sangue na sola, era só na lateral, era em um local muito específico. Para a polícia, o Russ não ter nenhum sangue, na verdade provava que ele tinha feito tudo aquilo nu, que ele tinha chego em casa em 5 minutos, 6 minutos, como eu falei, ele tirou toda a roupa, fez o que fez lá com a Betsy, colocou a roupa de volta e ligou para a polícia. Então, na verdade, agora, ele não ter sangue era um problema, era uma coisa que o incriminava. Para a polícia, qualquer coisa que o Russ fizesse, ele era o culpado, até não ter nenhum vestígio nele. Inclusive, assim, gente, unha, né? A gente que conhece o True Crime sabe que mesmo se você lava muito a mão e tal, assim, você ainda vai ficar com vestígios de sangue ou de DNA de outra pessoa se você tentar matar alguém, por exemplo, né? Ou se defender de alguém, vai ficar sempre... Fica muito DNA embaixo das unhas. E o Russ não tinha absolutamente nada. E o Joe Schwartz, ele descobriu que aquelas roupas que a Pam deu pra eles investigarem DNA, essas coisas, nunca foram investigadas. E que o DNA dela nunca foi testado. E mais uma coisa, que aquelas roupas que ela deu, nem se sabe se eram a mesma roupa que ela estava usando no dia. Gente, é muito absurdo, assim, ela simplesmente entregou uma roupa e falou, eu tava com essa roupa. E pronto. E mesmo assim, né, eles não testaram e não fizeram nada. Mas piora, gente, piora. A Pam, ela foi chamada para fazer um teste de polígrafo. Só que ela se negou. Ela conseguiu sair dessa situação por causa do médico dela, Dr. Ronald Fisher. Ela pediu para ele escrever um bilhete dizendo que ela não poderia fazer esse teste porque ela tinha sofrido recentemente uma lesão e um ferimento na cabeça. E ela literalmente pediu para esse médico dela para escrever esse bilhete. No bilhete que ela mandou para ele, dizia: Caro Dr. Fisher, você poderia escrever uma carta para o detetive Kaiser afirmando que não posso fazer um teste de polígrafo por motivos médicos? Não precisa ser mais detalhado que isso. Esse Dr. Fisher, ele forneceu essa carta, né? Ele falou que ela não poderia passar por esse teste devido a condições médicas e posteriormente foi questionado e ele disse que ele simplesmente escreveu o bilhete porque ela pediu, que ele nem sabia de nenhuma lesão ou qualquer coisa que ela tivesse na cabeça. Então, pro investigador, pro John Schwartz, parecia muito óbvio que a Pam estava envolvida de alguma forma nisso. Mas, para o detetive do caso, o Ryan McCarrick, ele disse que acreditava que a Pam Hupp era inocente e realmente ele fez essa declaração.
Com base no treinamento e experiência de lidar com centenas de entrevistas com suspeitos e testemunhas com vítimas, não vi nenhum sinal de engano que me levasse a acreditar que ela estava indicando algo que fosse falso para mim. Um detalhe aqui que eu falei da policy, quando a State Farm recebeu, né, que a Betsy havia falecido e ele viu que a beneficiária tinha mudado dias antes e eles receberam a policy quando a Betsy já havia falecido, então estava um pouco estranho. Eles ligaram para esse detetive aqui para perguntar o que ele achava, se estava estranho, se não estava. E ele disse basicamente assim, pode dar o dinheiro para Pam, porque ela não é suspeita nesse caso, não tem problema nenhum. Agora aqui a gente vai para outra parte. Quando o Joe Schwartz estava procurando coisas aí para defender o Russ, ele pediu para a polícia o resultado do polígrafo do Russ. E aparentemente parece que isso é uma coisa fácil de conseguir, mas nesse caso não, porque demorou um tempo. E quando ele teve uma resposta, ele soube que o teste de polígrafo do Russ era falso. Eu vou tentar explicar para vocês. O teste de polígrafo falso realmente existe. Ele é usado como uma estratégia aí para ver se a pessoa vai confessar ou não. Por exemplo, você cometeu um crime, eles te chamam para um teste de polígrafo, eles fazem o teste em você e daí dizem que você falhou nesse teste, para ver se de repente consegue alguma confissão, né? Porque se você se apavora e acabe confessando. Então realmente existe e ele é legal, só que ele tem que ser divulgado, ele tem que dizer que é falso, assim. E isso obviamente não foi dito pro Russ. Então não havia sequer nenhum tipo de registro do teste, de resultados, de nada. A única coisa que tinha era a autorização que o Russ assinou falando que faria o teste. Quando eles souberam disso, o Russ quis fazer um teste de polígrafo de novo, assim, real. Mas eles se negaram. Inclusive, os amigos do Russ também falaram que iriam fazer, mas a polícia disse que não, que eles não queriam fazer esse teste. O marido da Pam foi questionado dessa lesão que ela dizia ter na cabeça e por isso que ela não pôde fazer o teste de polígrafo. E ele disse que não sabia de lesão nenhuma. Mais tarde, a Pam falou que ela tinha tido uma lesão na cabeça dentro da empresa lá da State Farm, que ela tinha tropeçado e caído em cima de um armário com arquivos, uma coisa assim, e tinha lesionado a cabeça dela. Por isso que ela não estava mais trabalhando na State Farm, como eu falei pra vocês, e ela recebia aí cheques de invalidez. Na verdade, ela recebia cheques de invalidez tanto da cabeça quanto da perna, se eu não me engano, do braço também. O que é bem estranho, porque assim, a Pam foi vista correndo, inclusive de repórteres nessa época aqui do caso, então parecia que ela realmente não tinha nenhum problema físico. E é dito que ela fazia aulas de zumba também, né? E a gente sabe que a aula de zumba tem que ter uma saúde aí de média pra boa. Bom, o julgamento começou dia 18 de novembro de 2013, né? Como eu falei pra vocês, e o Russ estava preso todo esse tempo. E pasmem, a juíza da época, o nome dela é Christina Minnemeyer, ela não aceitou a Pam como suspeita no caso. Mesmo sabendo do fato que ela mudou a história várias vezes, que ela foi a última pessoa a ver a Betsy viva, inclusive não podia ser falado dessa apólice de seguro aí que a Pam era beneficiária, nada disso podia ser falado no tribunal. Eles não podiam falar dos registros telefônicos da Pam ou qualquer outra coisa. Na verdade, assim, eles falavam que nada disso tinha conexão com o caso, tá? Ela disse que nada disso tinha conexão. Então, nada disso pode ser falado no tribunal. A promotora Leah Askey, essa aí também vai dar pano pra manga, ela argumentou que o Russ havia feito isso com a Betsy para conseguir o dinheiro do seguro. Que ele tinha muitas dívidas de empréstimos estudantis e que na época ele ainda acreditava que era o beneficiário oficial, né? Que eles não tinham trocado. E eles pintaram o Russ como grosseiro, mandão, com temperamento violento, problemas com drogas e que na noite ele tinha fumado maconha, né? Então assim, eles pintaram o Russ como a pior pessoa do mundo e que ele queria o dinheiro da Betsy, por isso ele matou a Betsy, simples assim. Durante o julgamento, os policiais falaram do luminol, que eu disse pra vocês, que eles chegaram lá, colocaram o luminol e tudo acendeu. Só que quando foi pedido as fotos, eles falaram que não tinham fotos porque na época ali a câmera não funcionou direito, então eles não tinham fotos. Ou seja, só foi levado em consideração a palavra do oficial que estava contando ali. E no tribunal, os policiais
né, reafirmaram aquilo que eu falei pra vocês, que eles acharam o comportamento do Russ estranho, que ele ia de alto pra baixo muitas vezes, muito rápido. E, gente, eles acreditavam que o Russ tinha chego em casa, teria feito sexo com a Betsy pra, de alguma maneira, assim, controlar ela. E eles disseram isso porque eles haviam encontrado 8 espermatozoides na Betsy. E assim, gente, somos todos adultos aqui, até porque esse vídeo não é pra criança. Sabemos que quando você tem uma relação sexual, muito mais de 8 espermatozoides ficam ali no corpo. Então, assim, é um argumento absurdo. E o Russ chegou a falar que eles tinham tido relações sexuais mais ou menos uns 2 ou 3 dias antes do ocorrido. Então, agora vocês imaginem aqui, assim, o júri, ele tá ouvindo toda essa história sem esse lado que a gente aqui conhece da Pam. Eles só estão vendo esse lado do Russ, né? Eles não puderam falar nada do que jogava aí essa investigação pra Pam, até porque a polícia não tava nem aí, essa promotora, né, a Leah Esk, não tava nem aí, a juíza também não. Então, assim, é muito fácil de você acreditar que o Russ é culpado, né, quando você não vê esse outro lado da história. Então, os promotores fizeram lá o discurso final pro júri e o que eles achavam que tinha acontecido naquela noite é o seguinte. Eles alegaram que quando a Betsy mandou uma mensagem pro Russ dizendo que ela não precisava mais de uma carona, foi quando ele decidiu colocar o seu plano de mestre em ação. Eles falaram que o Russ deixou o telefone na casa de um amigo, então ele fez todas aquelas paradas pra ter álibis e foi pra casa pra matar a Betsy. Aí eles alegaram que ele teve relações com ela, de alguma forma de controlar ela. A matou violentamente com 55 facadas. Depois ele se limpou, tomou banho, prendeu o cachorro do lado de fora e ligou pro 911. O que não dá pra entender, né, gente? Porque assim, e o fato dele estar com o telefone, por exemplo, na hora que ele ligou pro 911, e o recibo, né, que ele tava com o recibo ali no momento do fast food, que ele dizia que ele tava lá às 9h09. Aí a promotoria dizia que o amigo dele foi até a cena do crime entregar tudo aquilo pra ele, pra que pudesse corroborar ali com a história dos álibis. O Joe Schwartz, ele ficou chocado com tudo isso e ele disse no final, assim, do julgamento que a juíza, né, e os jurados e a promotora Leah Esk tinha acabado de acusar 4 pessoas de assassinato. 4 pessoas porque seria o Russ e esses amigos dele também, que eles falaram aí que estavam junto, todo na manobra aí desse assassinato da Betsy. Eles chegaram até a falar que tudo isso era uma coisa de RPG, né, que tinha a ver com esse jogo que eles jogaram. Gente, sério, assim, foi, assim, absurdo esse julgamento. O Joel ainda disse que a Betsy estava completamente vestida, né, quando eles encontraram. Então, assim, o Russ ainda tinha que fazer mais isso, né? Porque se ele teve relações com ela, ela tava sem roupa. Então ele ainda teve que matar e colocar a roupa nela de volta. E tudo isso sem ficar com nada, né? Lembrando, nada nas unhas, nada em lugar nenhum. Tudo isso o Joel falava lá, né? Ele falava que não poderia ter tempo suficiente pra fazer, que não tinha sinais de sangue no Russ, que não tinha sinais de limpeza na casa. Então, assim, tudo isso que a gente já falou aqui, ele dizia lá no julgamento, mas os jurados não queriam acreditar. Um detalhe aqui que a Pam, ela não poderia ser citada, né, dessas formas, como eu falei pra vocês, mas ela foi testemunhar, né, porque ela conhecia a Betsy, ela tava com a Betsy, ela tinha que contar aquela versão dela, né, e ela chegou a comentar ali em algum momento desse julgamento que tava sendo difícil pra ela porque a mãe dela tinha acabado de morrer com complicações do Alzheimer. Mais uma informação aí pra vocês guardarem, que já vamos falar disso também, mas ela realmente perdeu a mãe aí nesse julgamento. Bom, os promotores tiveram a palavra final e eles disseram: Russ é culpado e não há evidências apontando para nenhum outro lugar. O júri deliberou por 4h30 antes de voltar e dizer que eles consideravam Russ culpado. O Russ foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E, gente, alguns jurados chegaram a falar que eles tomaram essa decisão porque os álibis do Russ eram muito bons. Que eles eram, assim, muito bons, muito perfeitos. Tudo era muito certinho. Então, assim, tinha que ter alguma coisa errada.
Temos muita coisa ainda pra tratar nesse caso, gente, então respira fundo aí, porque vocês ainda vão ficar muito chocados com o que eu tenho pra contar pra vocês. Então, gente, eu já quero lembrar aqui no meio do vídeo, eu gosto de lembrar pra vocês se inscreverem aqui no canal, porque às vezes vocês assistem o vídeo e não se inscrevem, e eu preciso fazer esse canal crescer, né, gente, pra gente poder contar mais coisas e aumentar a frequência de vídeos e tudo mais, assim, eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, recado dado, vamos voltar aqui pro caso. Enquanto muitas pessoas aí já estavam, assim, acreditando que eles tinham colocado o homem certo na prisão, né, que a justiça tinha sido feita, alguns policiais, alguns jurados e pessoas da sociedade achavam que tinha alguma coisa estranha. Eles achavam que o Russ não era responsável ou que, no mínimo, ele não teve um julgamento justo. Em fevereiro de 2014, um jornal muito conhecido, muito popular, chamado Louis Post-Dispatch, ele começou a divulgar algumas informações que começaram a fazer as pessoas pensarem duas vezes. Eles divulgaram que 2 membros do júri vieram com uma grande preocupação a esse jornal, falando que tinham coisas erradas nesse julgamento, que ele não foi um julgamento justo, como eu falei, que eles, assim, acabaram, eles próprios, né, os jurados acabaram, assim, condenando o Russ, porque meio que, assim, não tinham uma outra opção. Eles simplesmente falaram assim, ele deve ser o culpado, mas, assim, eles não tinham a certeza absoluta disso. E essa sensação, eu acho que é justamente porque eles não tiveram o outro lado da história, porque muitas coisas não se encaixavam, né? Eles não tiveram como saber a história inteira, né? E então eu acho que eles sentiram isso, que eles condenaram uma pessoa que talvez fosse inocente. Uma das coisas mais importantes que eles falaram é que muitas informações não foram divulgadas para o público e para todas as pessoas, então tinha muitas coisas, muitas provas e evidências que foram escondidas, o que a gente já sabe aqui, né? Bom, eles divulgaram que o dinheiro que a Pam recebeu das apólices de seguro de vida da Betsy, que ela disse que ia distribuir para as filhas da Betsy e para a mãe da Betsy, ela guardou tudo para ela. E não só isso, ela foi repetidamente, assim, chamada para dar esse dinheiro, para arrumar tudo isso, e ela simplesmente se negava. Então chegou um ponto que as filhas da Betsy começaram a ir atrás desse dinheiro juridicamente, vamos dizer assim, legalmente. Elas entraram com uma ação contra a Pam para recuperar o seu dinheiro, e nessa ação toda que elas fizeram, muitas evidências começaram a aparecer, porque daí eles começaram a investigar a Pam. Então começou a aparecer todas as contradições das histórias da Pam, das versões que ela contava. E daí começou a se questionar, né, tudo isso, dessas versões, e por que ela não foi citada, sendo que tinha muita coisa que ela tinha dito que teria que ter sido mencionado nesse julgamento, e que havia muito potencial da Pam ter pelo menos algum envolvimento com essa morte, e simplesmente foi varrido para debaixo do tapete. Por causa dessa ação que as filhas moveram contra a Pam, e teve audiências e teve julgamentos, se eu não me engano também, começaram a se cavarem aí todas essas evidências contra a Pam. E nessa mesma época, uma outra informação importantíssima apareceu. Acontece que a promotora Leah Esky, que eu falei para vocês, na época do julgamento, estava em um relacionamento com um homem chamado Mike Lang. E quem era Mike Lang? Ele era nada mais, nada menos que o capitão das investigações no caso da Betsy. Inclusive, ele até testemunhou contra o Russ no dia do julgamento. Então, ele testemunhando contra o Russ num julgamento onde a promotora é a namorada dele. Dá pra sentir aí que tem algo que não tá certo, né? Que temos um problema aí. Eles conseguiram e-mails que eles trocavam, e-mails apaixonados. Inclusive, teve um e-mail que no final, esse capitão da investigação, ele dizia assim: vou tentar ser tudo o que você precisa. Então, assim, ficou bem feio pra eles, ficou bem ruim. E colocou mais em dúvida ainda esse julgamento, né, do Russ. Nesse julgamento que teve aí das filhas da Betsy contra a Pam, tem bastante até vídeos, assim, da Pam falando. Tem coisas absurdas, gente, o jeito que essa mulher falava, assim, né? Her purpose was to try to assure that it got to her girls. What was your answer? Whoa. What was your answer? Did you lie to anybody else
that you've spoken to Ms. Hoppe about what you were going to do with these life insurance proceeds? Possibly. Okay. Who else might you have lied to, Ms. Anybody that would bug me and bug me and bug me and bug me. Hoppe? The detectives bug you and bug you? Yeah. Sim, ela chegava a falar que ela foi incomodada pelas filhas da Betsy porque quando ela morreu, elas queriam que a Pam pagasse pelo funeral, né, com esse dinheiro da apólice. E ela disse que não ia pagar. Ela disse que jamais ia pagar por um funeral, sendo que tinha sido o marido que tinha matado a Betsy. E ela tentava o tempo inteiro jogar as filhas contra a Betsy nesse julgamento aqui, dizendo que elas eram ingratas, que não participavam da vida das filhas, da mãe, né? Então, assim, foi um show de horror. Uma pessoa aí desse julgamento, acho que foi algum dos advogados, chegou a dizer assim que a Betsy era a melhor amiga da Pam. E daí a Pam falou assim, não, ela era uma das minhas melhores amigas. Só que daí logo depois, assim, 1 minuto depois, ela já dizia, não, a Betsy era a minha melhor amiga, eu era a melhor amiga dela, e a gente se amava, a Betsy me amava. Então, assim, ela é muito louca. Ela chegava a dizer que a Betsy, o desejo da Betsy seria que ela, Pam, tivesse uma vida boa, a vida melhor possível. E daí ela foi questionada, mas você não acha que ela ia querer que as filhas tivessem esse dinheiro também? E ela disse que de maneira nenhuma, que a Betsy não ia querer isso. She didn't want her mom to have the money, her sisters to have the money. So it was your impression that she wanted you to have the money. Is that right? That's correct. Foi dito que 5 dias antes do primeiro julgamento, aquele do Russ, a Pam colocou $100 mil em uma conta separada para as filhas da Betsy. Deveria até ter sido mais, mas ela disse que o restante ela ia dar para uma criança que era filha de um amigo dela que estava sofrendo com câncer e que a Betsy ia ficar muito orgulhosa dela por ela estar fazendo essa boa ação. E essa conta que eu falei que ela colocou, esses $100 mil, foi um pedido do detetive Ryan McCarrick, aquele que eu falei lá, que ele ficava sempre dizendo que a Pam não era suspeita, que ela não tinha nada a ver com o caso. Ele falou pra ela fazer isso para causar uma boa impressão nas pessoas que estavam envolvidas no caso. Só que a verdade é que essa conta que ela colocou, esses $100 mil, nunca foi tocada pelas filhas da Betsy, e que agora aqui, nesse momento desse julgamento que elas estavam movendo contra a Pam, essa conta já nem existia mais, não tinha mais dinheiro. Police asking me if I did it, I should do it would help their case. Detective Carrick told me, you can do what you want with it, it's yours, but we would like for you to set up a trust for the girls. It's a revocable trust, so I just revoked it. How did you go? I revoked the funds. It was my money. As filhas da Betsy, pelo que eu entendi, elas perderam essa ação que elas fizeram contra a Pam. Assim, até onde eu li, parece que elas nunca viram esse dinheiro dessa apólice aí da Betsy. Bom, então com todas essas questões aí do julgamento do Russ que estavam sendo levantadas, as pessoas começaram a ver que talvez não tivesse sido tão justo e começaram a ver que muitas coisas sobre a Pam não foi falado nesse julgamento. Então eles acabaram solicitando a moção imune. Ela é algo bem raro, mas ela é para reverter, digamos assim, o veredito de culpado. Ele não é necessariamente para você culpar outra pessoa. É simplesmente porque você vai ter mais provas que não foram faladas naquele outro julgamento que podem inocentar, né, a pessoa que foi culpada. Então foi isso que eles fizeram. Então haveria um outro julgamento pro Russ. E esse novo julgamento começou em junho de 2015. Bom, aquela juíza, ela era para ser a juíza desse julgamento também, mas assim, estranhamente ela se negou. Simplesmente ela falou que renunciava, que ela não queria mais nada a ver com esse caso e não queria nem mais falar sobre. Outro juiz assumiu o caso, o juiz Stephen Omer. Ele decidiu libertar o Russ sob fiança. Então, finalmente, o Russ estava livre, né? E ele torcia muito para que isso continuasse depois desse julgamento. E dessa vez, milagrosamente, achou 132 fotos da cena do crime que não foram apresentadas lá no primeiro julgamento. Então, agora eles tinham como provar todas as coisas que eles falavam ali da cena do crime, né? O Joel Schwartz. E não só isso, assim, eles podiam dizer que com essas fotos, que tudo que os promotores falaram aquela vez não batia, não fazia sentido nenhum. Esse caso é bem complexo, mas pelo que eu entendi, houve sim, propositalmente, assim, a ocultação de algumas provas
e algumas pessoas não foram chamadas para depor. Então agora, nesse julgamento, muitas pessoas estavam sendo chamadas para falar. Muitas pessoas que trabalharam na cena do crime e que naquela época não falaram, agora estão falando. Pessoas que na época não puderam entregar provas e agora estavam entregando. Então parece que foi realmente assim algo bem proposital. Assim, não foi só que a polícia fez uma investigação ruim. Parece que propositalmente eles fizeram várias coisas, várias manobras para poder acusar o Russ naquele primeiro julgamento. O porquê, não sabemos. Então, para começar aqui, teve um investigador da cena do crime que ele disse que quando ele chegou lá não havia nenhum tipo de marca ou nenhum tipo de evidência que comprovasse que aquele local foi limpo de alguma maneira. Inclusive, ele falou que até existia assim sujeira da própria casa ali junto com a cena do crime. Ele falou que o piso da casa estava bem sujo, assim. Então não teria como alguém ter tentado limpar, assim, porque senão limparia essa sujeira também e a casa continuava suja. E essa pessoa também acreditava que o sangue nos chinelos havia sido colocado lá propositalmente e jogado no armário do Russ propositalmente, porque não tinha também nenhuma marca de pegada daquele chinelo em nenhum outro lugar da casa. Uma coisa chocante foi que o Joel, ele conseguiu as fichas, né, os registros dos interrogatórios da Pam e ele descobriu uma informação que nunca tinha sido divulgada. E foi que a Pam dizia que ela e a Betsy, elas tinham um relacionamento amoroso. Só que não era um relacionamento como se fosse assim de lésbicas, como ela disse. Era simplesmente que a Betsy, ela estava tentando substituir o Russ por ela. Então, assim, ela meio que fazia um papel de marido. Inclusive, ela chegou a dizer que teve um dia que o Russ chegou em casa e pegou a Betsy e a Pam na cama. E que o Russ ficou muito violento, que chegou a pegar ela pelo pescoço e dizer que se ele achasse elas lá de novo fazendo a mesma coisa, ele ia enterrar ela no próprio quintal. Ela continuava dizendo que a Betsy ia terminar com o Russ naquela noite, que provavelmente ela tentou fazer isso e o Russ atacou ela. Depois de tudo isso, ela ainda mudou a versão dela, dizendo que, na verdade, o Russ estava na cena do crime e ela tinha visto ele lá. Ela disse que, de repente, ela se lembrou disso porque ela tinha esses problemas de memória devido àquelas lesões na cabeça que ela tinha. Também porque ela, na época, estava tomando muito um remédio, assim, pra dormir. Eu não posso falar o nome do remédio porque o YouTube não gosta, mas um remédio pra dormir. Por isso que ela não se lembrava muito bem, agora ela tava se lembrando. Que na noite que ela deixou a Betsy lá, tinham 2 homens dentro do carro que tava na frente da casa e que um com certeza era o Russ. O que foi provado foi o seguinte, é que ela veio com essa versão porque um dos investigadores lá naquela época chegou a dizer assim pra ela: a gente tem essa teoria que de repente o Russ poderia estar te observando, de repente num carro, e chegou aqui pra atacar a Betsy quando você saiu. E isso, gente, é absolutamente proibido. Tipo, um policial, um investigador, ele não pode dividir uma teoria ou um achismo que ele tem com uma pessoa envolvida ali no crime, né? É óbvio que ela foi influenciada e ela entrou de cabeça nessa versão e agora ela falava que o Russ estava na cena do crime. Então, assim, até isso, gente, até isso esses policiais, investigadores fizeram. Ela se lembrava de qualquer coisa que fizesse o Russ parecer mais culpado e ela mais inocente, né? Então, assim, ela tinha essa memória seletiva que uma hora ela lembrava de uma coisa, mas sempre era a favor dela e contra o Russ. E eles conseguiram realmente encontrar aquele documento que eu falei pra vocês, que a Pam disse que a Betsy tinha escrito num documento, tipo um Word, né, que ficava dentro do laptop da Betsy. Eles acharam esse documento. Só que esse documento era um documento do Microsoft 97. E esse programa nunca foi instalado no laptop da Betsy. E além disso, esse documento era o único documento em todo o laptop da Betsy que estava salvo como autor desconhecido. Ou seja, gente, são coisas básicas. São coisas básicas que poderiam ter sido achadas lá atrás e agora, né, milagrosamente aí estão aparecendo. Eu vou ler aqui pra vocês o que dizia nesse documento. Eu sei que conversamos sobre isso ontem, mas eu sinto que realmente preciso que você acredite em mim.
Eu realmente sinto que o Russ vai fazer algo comigo. Ele continuou me dizendo quanto dinheiro ganharia depois que eu morresse. A noite passada foi a pior. Adormeci no sofá enquanto assistia a TV. Acordei com o Russ segurando um travesseiro sobre o meu rosto. Ele disse que queria que eu soubesse como é morrer. Preciso mudar meu seguro de vida. Você acha que eu poderia colocar em seu nome e você poderia ajudar minhas filhas quando elas precisarem? Se algo acontecer comigo, você poderia, por favor, mostrar isso para a polícia? E os amigos próximos da Betsy sabiam que jamais ela escreveria isso pra Pam. Se ela tivesse realmente precisando de ajuda, se ela tivesse nesse estado, ela pediria ajuda para qualquer uma das outras amigas que eram amigas próximas há muitos anos e não pra Pam, que ela tava ali próxima nos últimos meses. E agora a gente vai falar aqui daquela pegada do cachorro que eu falei pra vocês. Um perito do CSI veio com algumas informações bem reveladoras. Essa perita, ela disse que quando ela tava na cena do crime, ela queria testar a pata do cachorro para sangue. Na verdade, ela falou que queria testar o cachorro inteiro, mais especificamente a pata. E os investigadores falaram que não era para fazer, que era para ela simplesmente só pegar a marca, né, da pata do cachorro, assim, fazer a marca num carimbo, alguma coisa do tipo. E essa perita também falou que ali, a olho nu, enquanto ela olhava o cachorro, ela não viu sangue nele em lugar nenhum. Nem na pata, nem no corpo, nem no focinho, em lugar nenhum. O fato que a promotoria usou, né, essa marca da pata do cachorro de uma forma tão incisiva naquele julgamento, sendo que não tinha absolutamente nada que provasse que aquilo que eles achavam que era uma pata na calça da Betsy era realmente uma pata, é absurdo, assim. Que eles ficaram sempre batendo naquela tecla de que o cachorro era agressivo, que possivelmente tinha que ser alguém que conhecesse o cachorro, então teria que ser o Russ, que amarrou ele lá fora. Então, assim, é absurdo a gente pensar o quanto eles ficaram em cima de um negócio que não tinha fundamento nenhum. E as calças da Betsy nunca combinaram com pata de cachorro. Foram feitos testes e nunca deu nenhuma combinação que aquilo ali era uma pata de cachorro com sangue. Vocês estão entendendo? Bom, nesse julgamento não tinha júri, então ia ser apenas o juiz que ia decidir. Aquela promotora, a Lia Eske, ela tentou de todas as maneiras intervir em várias dessas provas, que elas fossem mostradas ou testemunhas que fossem falar, mas esse juiz, ele queria saber tudo. Tudo. Ele queria, assim, todas as informações possíveis para que ele pudesse decidir. E o Russ foi absolvido de todas as acusações. Sim, gente, o Russ foi absolvido, porque ele não é o culpado. Então, nessa hora que todos os olhares se voltaram para a Pam. Só para vocês saberem, né, esse júri terminou aqui em novembro de 2015. Em julho de 2016, o Russ acabou entrando com uma ação civil contra o promotor do condado de Lincoln e 3 detetives que trabalharam no caso da Betsy. Ele acusou essas pessoas de fabricarem provas, de ignorarem provas que o inocentariam e não investigaram o outro suspeito óbvio. E ele fez um acordo agora recentemente em 2020 no valor de $2 milhões. Quando você pensa aqui que tá chegando no fim, não tá chegando no fim. Tem mais coisa. Tem mais coisa para acontecer, né? Então, assim, aqui, um mês depois que o Russ começou a ir a processar essa galera que prejudicou ele, né? Ele tava começando a ir atrás dessas pessoas legalmente. Uma chamada pro 911 foi feita. Essa chamada era de Pam Hupp. What's your emergency? Hey, hello, there's someone breaking in my house. Help! What's the address you're at? Help! Get out! Get out! Get out! Help! No! Hello? Help! Help! Ma'am, can you hear me? Help! We cut the recording off right there because in the next second, you could hear 5 gunshots ring out in succession. Ela estava apavorada porque aparentemente tinha alguém entrando na casa dela. Quando os policiais chegaram ao local, Louis Gumpenberger, de 33 anos, estava morto. E quem tinha o matado? Pam Hupp. De acordo com Pam, Louis havia atacado em sua garagem e estava pedindo um dinheiro que pertencia ao Russ. Ele segurou uma faca em sua garganta e a assustou. Ela disse que conseguiu derrubar a faca da mão dele e depois correu para a casa dela, bem a tempo dela conseguir uma arma que ela tinha na mesa de cabeceira, porque aparentemente ele seguiu ela até dentro da casa.
Ela disse que quando o Lewis entrou, ela atirou nele até ficar sem balas. E do jeito que ela descrevia isso, era aparentemente uma pessoa que estava indo lá para se vingar, amando do Russ. He goes, we're going to the bank, we're getting Russ's money, and he started getting all agitated and excited. He was getting all excited, and he was, I thought he was drunk or on drugs or something like that. And I just started shooting and walking towards him. I wanted to be sure I hit him. Because everybody kept saying that's a little gun and blah, 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 and I got to reclose. Só que assim, de cara, a polícia já achou que essa história tava um pouco diferente, assim, tava um pouco louca demais. Então, quem era o Lewis? Lewis era um festeiro em sua juventude, mas depois de um acidente de carro em 2005, ele sofreu graves danos cerebrais e não conseguia processar pensamentos complexos. Ele tinha um uso limitado da mão, ele morava com a mãe e raramente saía de casa, exceto para fazer pequenas caminhadas pelo bairro. Então, assim, o Lewis não parecia o tipo de pessoa, assim, que o Russ chamaria para fazer alguma coisa dessa, ou, enfim, que o Lewis jamais parecia uma pessoa que faria algo do tipo. E essa próxima parte aqui, gente, é uma parte, assim, que é muita loucura saber que isso realmente aconteceu. Bom, uma semana antes do Lewis morrer, a Pam, ela estava se passando por uma repórter do Dateline. O Dateline é um jornal, digamos assim, que estava cobrindo o caso ali do Russ, da Betsy e tal, muito, assim, incisivamente, né? Ainda mais agora, depois do julgamento, assim, eles estavam fazendo episódios muito detalhados de tudo que estava acontecendo. E a Pam, ela estava muito ligada aí nesse jornal. Ela ficava, inclusive, indo atrás deles para tentar fornecer informações, assim, que ela achava importante. Inclusive, sempre jogando aí pro lado do Russ, né? Sempre continuava culpando o Russ. Então, ela estava sempre focada e meio até obsessiva nesse programa que estava cobrindo o caso. Ela estava realmente preocupada, né, com essa narrativa do Dateline, assim, porque ela via que estava meio que virando para ela. E chegou no momento que ela realmente se passou por uma repórter do Dateline. Ela abordou uma mulher na rua e falou que pagaria para ela R$1.000 para ela fingir uma ligação do 911, que eles iriam usar aí nesse Dateline. Pam, ela ficava, diz que, rondando esses locais que as pessoas ficam morando ali com os trailers, sabe? São pessoas, assim, que têm uma condição de vida um pouco mais baixa e tudo mais. E ela ficava rondando esses lugares e abordou essa mulher. Essa mulher chegou até a pensar, no caso, assim, né, de fazer isso, mas ela achou aquilo estranho. Ela achou o jeito da Pam meio estranha. Ela já até tinha dito que ia topar e ela até entrou no carro da Pam. Mas chegou uma hora que ela falou que não ia mais fazer e que era pra Pam levar ela pra casa de novo, porque ela se negava a fazer. E a Pam levou ela pra casa. Ela achou aquilo muito estranho e ela denunciou pra polícia. Só que a Pam não desistiu. Então, ela continuou procurando pessoas aí na rua falando essa história, que ela era uma repórter do Dateline, que ela queria reencenar uma ligação do 911, e foi aí que ela achou o Lewis. Então, ela falou pra ele a mesma coisa, né, que teria que ser uma chamada de 911 e ia ser ali na casa dela, né, e ele topou. E foi isso que aconteceu, exatamente isso que vocês estão pensando. Ela falou pro menino que era pra reencenar uma cena de 911, né? Ou seja, ela estaria ligando e ele, para reencenar, estaria atacando ela, né? Teoricamente, assim. E ele fez, só que ele não sabia que ele realmente ia ser atingido, né? Que ela realmente queria que as pessoas acreditassem que ele estava atacando ela. Sim, gente, ela chegou nesse ponto. E pior, né? Ela chegou nesse ponto, fez tudo isso apenas para tentar ainda incriminar o Russ. Porque quando eles encontraram esse menino, ele tinha 9 notas de $100 num plástico, assim, com um bilhete. Inclusive, eles acharam mais uma nota de $100 na casa da Pam posteriormente, que tinha o mesmo sequencial das notas. Então, ou seja, foi ela que deu aquele dinheiro para ele. E no bilhete tinha umas instruções, assim, muito absurdas, do tipo, pegue o dinheiro na pilha de lenha, na frente da minha casa, como se fosse o Russ que tivesse escrito, né? Depois, vá matar a Pam
e depois eu te dou o resto do dinheiro. Era alguma coisa assim. Não foram só capazes de ligar aí esse dinheiro que eu falei pra vocês, do sequencial, mas ela entregou uma faca pro Lewis, tipo, atacar ela, né? De brincadeirinha. E essa faca foi posteriormente comprovado que ela foi comprada com vários outros itens no mercado, e esses itens estavam na casa da Pam. Então a faca vinha dela também. Então era óbvio que ela que tinha arquitetado tudo aquilo. A Pam chegou a falar que não conhecia o Lewis, que nunca tinha visto ele na vida, mas imagens de câmera viram que ela tava ali rondando o bairro dele horas antes disso acontecer. Então, assim, gente, é muito triste que ela fez isso com uma pessoa que não tinha nada a ver, e ainda uma pessoa que tinha problemas, né? Ele tinha deficiência mental e física também. Acabou com a vida dele. Ele nem sabia o que ia acontecer. Na verdade, ele achou que estava ganhando um dinheiro. Um detalhe aqui que eu quero contar pra vocês é que no dia seguinte desse assassinato aqui do Lewis, o Mark Hupp, o marido da Pamela, ele jogou vários itens no lixo. Tinha a certidão de óbito da Betsy, formulário de imposto da Betsy, testamento da mãe da Pam, transcrições de entrevistas de policiais que a Pam deu, notas com informações bancárias de vários parentes, algumas camisetas e um par de chinelos. O que, assim, gente, eu não sei se vocês pensaram isso durante o vídeo, assim, vocês acham que o Mark pode ter algum envolvimento nisso, assim? Será que ele sabia de algo? Pelo menos assim, que ele sabia que ela estava tentando dar um golpe na Betsy? O que vocês acham? Comentem aqui pra mim. Bom, 7 dias depois do Lewis ser assassinado pela Pam, ela foi presa e acusada de assassinato em 1º grau. E aqui as coisas ficam mais loucas ainda, porque a Pam foi levada para a delegacia para interrogatório e, obviamente, aqui ela sabia que a casa dela literalmente estava caindo. É possível ver nas imagens que ela é deixada sozinha nessa sala e ela sabe que ela está sendo filmada, então ela tenta, assim, de uma maneira discreta, pegar uma caneta, meio que disfarçando ali que ela estava pegando a garrafa d'água. Ela põe essa caneta no bolso e a gente consegue ver ela várias vezes apalpando o pescoço, meio que para tentar ali entender aonde que tava a veia, né, a jugular dela. Então ela pede para usar o banheiro, ela é escoltada por um policial até esse banheiro e nesse banheiro ela tenta acabar com a própria vida usando a caneta que ela guardou no bolso. Ela se golpeou com aquela caneta nos 2 pulsos, no pescoço dos 2 lados, assim. Eu vi fotos, é um pouco meio perturbador, assim, de você ver essas fotos. Eu não sei se acha fácil na internet, eu vi num vídeo. Não vou colocar aqui, porque eu não gosto de ser gráfica, assim. Mas, assim, gente, eu achei muito louco, assim, porque tinham muitos e muitos furos, digamos assim. Então, assim, ela foi muito rápida, porque são 4 lugares e tinha muitos furos. Mas, enfim, ela não foi bem sucedida nisso. Os policiais conseguiram chegar até ela e obter ajuda médica antes que ela pudesse tirar, né, a própria vida. E, inclusive, logo após isso, eles tiraram a foto dela lá e ela tá com as bandagens no pescoço, porque foi logo após isso acontecer. E mesmo assim, ela não perde essa cara, né, que ela tem. Em 2019, ela entra com aquele pedido, eu não sei se pedido é o jeito certo de dizer, mas é aquele pedido Alford, que é o Alford Plea, né? Eu falei disso em algum caso aqui, que eu acho que é o da Shelley Notek, eu acho. Que você assume que existem muitas provas para que você seja culpado, então assim, você sabe disso, mas você não admite que você é culpado. Você simplesmente aceita que existem essas provas e isso evita, por exemplo, no caso aqui, evitou a pena de morte. Ela pegou a prisão perpétua. Ela vai ficar o resto da vida na prisão. Bom, nesse ponto aqui, né, a Pam estava possivelmente envolvida aí na morte da Betsy Faria. E ela estava envolvida em outro assassinato, praticamente para incriminar o Russ. Então as autoridades começaram a olhar em outra morte que ela possivelmente poderia estar envolvida. E essa morte era da sua mãe. Lembra que eu falei que ela disse que a mãe tinha morrido em decorrência do Alzheimer? Pois é, não foi bem assim. Ela morreu porque ela caiu de uma sacada. O nome da mãe da Pam era Shirley Newman. Ela morava numa comunidade de vida assistida, ou seja, um lar de idosos. E a sua morte foi causada por uma queda de uma varanda no 3º andar.
dessa casa de idosos. Ela era uma senhora, assim, que ela meio que cuidava de si própria, mas eventualmente as pessoas tinham que dar uma olhada nela pra ver se ela não precisava de alguma coisa. Os irmãos da Pam, né, falaram que ela tava tendo alguns problemas de desequilíbrio, que ela tinha, às vezes, uma fraqueza nos pés, que às vezes ela ficava meio aérea. Então, assim, poderia ter sido realmente um acidente que ela caiu aí dessa sacada. Só que, no dia que a mãe da Pam morreu, a Pam passou a noite lá com ela. Ela tinha levado a mãe no hospital, porque parece que ela tava com algumas dores na coluna, alguma coisa assim, e ela não conseguiu ser atendida nesse hospital. Então ela levou a mãe para casa dela, ficou um tempo com ela na casa dela e depois voltou para esse lar de idosos. Avisou as pessoas da administração que não eram para esperar a mãe dela nem pro jantar e nem pro café da manhã no dia seguinte, que era para deixar ela descansando. Só que no dia seguinte, mais ou menos na hora do almoço, né, a copeira ali do lugar entrou no quarto, viu que tinha algumas coisas estranhas e quando ela viu, a janela estava aberta, a sacada tinha algumas partes ali quebradas, vocês já vão ver na foto aí, e a Shirley estava caída lá embaixo. O médico legista na época examinou e disse que havia uma lesão na cabeça que condizia com aquela queda do terceiro andar. Então todo mundo achou realmente que foi um acidente, né? Mas foram feitos também exames toxicológicos e viram que a Shirley tinha 8 vezes mais que uma dose normal de um certo remédio para dormir. E aparentemente esse remédio era o mesmo que a Pam usava. Então, na época, se pensou que ela pudesse ter confundido, tomado mais do remédio, ou ter achado que tinha esquecido e acabou tomando de novo, e acabou se desequilibrando e caiu. Foi lembrado, né, que a Pam tinha dito, assim, que se ela quisesse um dinheiro fácil, ela poderia matar a própria mãe, que a mãe dela tinha uma apólice de $500 mil. Então, isso ficou na cabeça das pessoas, e devido agora que a Pam estava envolvida em mais esse caso de assassinato, as coisas começaram, assim, a ficar meio nebulosas e meio que foram investigar novamente essa morte aí da mãe dela. Essa morte, né, aconteceu quando estava acontecendo aquele julgamento do Russ. Para vocês verem como eles não ligavam as coisas, né? Que aqui já havia uma pequena desconfiança que a Pam tinha alguma coisa a ver com a morte da mãe por causa de seguro, sendo que ela já tinha falado isso, né, como eu disse. E ela ali meio que estava envolvida em outra história com o Russ e a Betsy também a ver com o seguro. E ninguém fez essa ligação, né? Ninguém naquela época falou, opa, pode ter alguma coisa estranha aqui. Não, ninguém fez isso. Cada um dos irmãos da Pam, incluindo ela, receberam $120 mil e investimentos e dividiram um seguro de vida de $10 mil. Nem perto, né, do $500 mil. There wasn't 500,000? No, I'm sorry. No. E eles queriam investigar, tipo, o celular da Pam no dia da morte da mãe, vários registros. Eles queriam analisar o corrimão ali, não é um corrimão, mas aquela partezinha da sacada, como vocês viram na foto. Teve um jornalista, o nome dele é Chris Higgs. Ele meio que quis reencenar toda essa situação pra ver se era possível que ela escorregasse. Vocês estão vendo imagens aí. Ele fez um trabalho, assim, sensacional, sabe? De tentar provar o que tinha acontecido ali. Mas assim, gente, apesar de tudo isso, eles tentando investigar, esse jornalista falando, eles não conseguiam realmente provar nada contra a Pam. A única coisa que aconteceu foi que a médica legista, que tinha antes lá falado que a morte tinha sido um acidente, ela mudou a causa da morte em 2017 para inconclusiva. Foi a única coisa que mudou nesse caso, porque ela disse que devido a todas as circunstâncias, devido ao que aconteceu no dia ali com a mãe da Pam, né, que ela tava com ela ali, e toda a história que a Pam tava envolvida, né, aquela encenação absurda da ligação do 911, as coisas relacionadas a Betsy, essa legista, ela disse que ela não se sentia mais confortável em dizer que a morte tinha sido acidental, então ela só colocou como inconclusiva. Bom, agora a gente vai para a finalização aqui desse caso. Agora, em final de 2019 e 2020, entra Mike Wood. O Mike Wood aparece e ele é o recém-eleito promotor público do condado de Lincoln. E ele decidiu que com a Pam cometendo outro assassinato, eles provavelmente deveriam olhar para o assassinato de Betsy Faria novamente. So as you may know, I'm here to announce that we have filed murder charges in the first degree against Pamela Hupp in the stabbing death of Betsy Faria. I knew we had to work diligently to begin a thorough review of the facts surrounding Betsy's death. After a complete
and comprehensive review and investigation, I came to the conclusion that beyond a reasonable doubt, Pamela Hupp killed Betsy Faria, and I believe her motivation was simple: for greed. Just 4 days prior to Betsy's death, Pam Hupp became the sole beneficiary of Betsy Faria's $150,000 life insurance policy. The facts in this case are quite simply indisputable. Pamela Hupp was the last person to see Betsy alive. Cell phone records indicate that she was at or near the home at the time of the death. She knew that Betsy's husband would not be home that night. She lied about her whereabouts. She lied about the details. And lastly, she murdered an innocent man in cold blood to prevent herself from being considered a suspect. Finalmente, a Pam Hupp foi acusada do assassinato da Betsy. Só agora, gente, em 2020. Ele disse que a Pam provavelmente esperou que a Betsy tivesse bem fragilizada aí das sessões de quimioterapia e, inclusive, esperou que fosse uma terça-feira porque ela sabia que o Russ não ia estar em casa porque toda terça-feira ele tinha aquela noite de jogos com os amigos, então seria perfeito para incriminar ele. E ele falou que, de acordo com alguns documentos que eles tinham, eles conseguiam provar que, inclusive, a Pam pegou as meias da Betsy e arrastou pela casa e depois colocou, né, na Betsy para fazer parecer muito mais violento do que foi. Ele descobriu, esse Mike Wood, uma ordem que dizia para destruir provas desse caso da Betsy. Sim, depois que o Russ foi absolvido, ele encontrou essa ordem que tinha um pedido para descartar e destruir provas, ou seja, muita gente envolvida que provavelmente fez coisas erradas e agora estava tentando limpar de alguma maneira, mas esse promotor novo conseguiu, né, tipo assim, pegar todas isso, assim, ver que tinha algo errado. Ele afastou um monte de gente, ele queria passar para a comunidade que ninguém estava acima da lei, que todo mundo ali poderia confiar neles e que o trabalho que tinha sido feito foi simplesmente lixo, né, como a gente pôde ver que foi. Então, assim, foi muito vergonhoso pro condado deles lá e ele tá agora querendo, de todas as formas, realmente que a Pam seja condenada nesse assassinato da Betsy. It's clear to me that investigators made up their minds early into Betsy's death and that they never once considered Pamela Hupp as a suspect, despite overwhelming evidence. Sadly, all of these facts were available to prosecutors at the beginning. Even while Betsy's husband was twice prosecuted for her death, this was one of the poorest examples of investigative work that I, as well as my team, have ever encountered, driven largely by ego, working toward an agenda rather than truth. And because of this, I'm also announcing today that we are launching an investigation into the potential prosecutorial and police misconduct in the Faria investigation. Ele também observou que o perjúrio em um caso de assassinato é um crime de classe A sem prescrição e os promotores vão pedir a pena de morte de Pam Hupp. Mas é claro que a Pam continua negando que ela fez qualquer coisa, que ela tem qualquer envolvimento. Então, assim, eles vão pedir a pena de morte para ela. As filhas da Betsy, a Leah e a Mariah, elas falaram depois que o Russ foi absolvido, né? E elas deram declarações, assim, bem importantes, assim. Elas falaram que várias vezes elas chegavam a mencionar a Pam, a questionar uma coisa ou outra para a promotora, né? E elas meio que eram, assim, descredibilizadas. Elas eram muito novas, elas tinham 21 e 17 na época do julgamento. Então, assim, a promotora simplesmente não escutava o que elas falavam. They told me if I were not to talk during the trial, they were going to have to subpoena me, and Leah Askey told me I would not like that. And they always had a snarky response. It kind of made me feel stupid for asking. So, as a 17-year-old just kind of trying to figure out this whole process, they just made my feelings feel invalid. Pelo que eu vi, hoje em dia eles não têm um relacionamento muito próximo, nada assim. Vi entrevistas que elas pedem perdão pro Russ e tudo mais, né? É muito difícil essa situação, mas eu achei interessante, assim, que elas falaram que realmente elas foram coagidas em vários momentos. They also broke our family apart, and not only did we lose our mom, we lost both of our parents because of their investigation. Em 2020, o Mark Hupp pediu o divórcio da Pam, né? O marido dela lá. E o Russ, olha só que louco isso. O Russ, hoje em dia, ele namora, é noivo já,
daquela mulher que quase caiu na história da Pam lá, da ligação de 911. Eu não anotei o nome dela aqui, foi uma falha minha, mas vocês estão vendo aí. Eles se conheceram devido a um amigo em comum, se eu não me engano, um vizinho, e começaram a se ver e, enfim, essa história uniu eles de alguma forma. Eu acho que até, assim, realmente uniu no sentido de que os dois foram vítimas da Pam, né? Porque ela também ela poderia ter sido morta no lugar, né, do Lewis, que aceitou aquilo lá, aquele absurdo da ligação de 911. Poderia ter sido ela, né? E de alguma forma eles se uniram e estão juntos até hoje. The only way that I can describe Pam Hupp is evil incarnate. Compare her to people like Charles Manson. I'd just like to thank everybody that's supported me through these last 10 years and everybody that's helped us get to this point. You know, hang in there a little longer. We're going to have a trial and I'm going to do something I haven't done before. And let's take the stand. É inimaginável pro Russ o que foi, né? Toda essa turbulência, assim, porque o Russ, ele tava com a Betsy feliz, ele amava muito ela também amava muito o Russ. Eles estavam passando por um momento muito difícil de saber que era um câncer terminal, ou seja, em breve a Betsy não ia mais estar ali com ele. Mas eles estavam ali vivendo, né, os melhores dias, tentando ser o mais feliz possível, tentando encarar as coisas o mais normal possível. E num dia ele simplesmente volta e vê que a mulher dele foi brutalmente assassinada, com muitas e muitas facadas, e que ele estava sendo culpado por isso. E não só isso, ele realmente foi condenado e ele ficar preso por uma coisa que ele não fez. E, assim, por uma coisa que envolvia uma das pessoas que ele mais amava na vida, que era a mulher dele, a Betsy. E o meu coração vai pra Betsy, né? Que eu não consigo imaginar como é que é você saber que talvez os seus dias estejam contados por causa de uma doença. E mesmo assim, ela só queria viver esses dias em paz e feliz. Então, é muito triste a gente pensar o que ela passou naqueles momentos finais, onde ela achou que a vida dela ia terminar, mas jamais ela acharia que fosse daquela forma tão cruel e violenta, e por uma pessoa que ela conhecia e de certa forma gostava e confiava. E tudo isso por ganância, por dinheiro, porque essa pessoa queria mais dinheiro e achava que tudo bem, né, matar a amiga por causa de uma apólice de seguro e, enfim, matar um outro estranho também para ameaçar outra pessoa. Mas aí quando você pensa que ela possivelmente pode ter matado a própria mãe também por causa de dinheiro, aí a gente vê qual é o nível de pessoas que a gente tá falando aqui, né? It all is emotional business. People do what they do because it's emotional. And money makes people do crazy things. E é óbvio que a gente tem que falar aqui dessa investigação, que é muito irritante você ver quando eles têm todas as provas para desconfiar de outra pessoa e eles simplesmente fecham os olhos para aquilo e ficam focados em outra pessoa, onde tudo que a pessoa prova que é correto, que é certo, eles dão um jeito de deturpar aquilo, de falar que não era aquilo, de dizer que a pessoa tá mentindo. Na verdade, eu não consigo entender, eu não consegui pesquisar sobre o porquê que possivelmente teve tudo isso, de eles simplesmente fecharem os olhos pras provas e até deturparem algumas provas, esconderem provas, porque pelo que eu entendi foi realmente isso que aconteceu, propositalmente. Então qual era o motivo disso tudo? Qual era o motivo dessa conspiração contra o Russ e a favor da Pam, né? Não dá pra entender muito isso. Assim, você pensar que se eles tivessem feito uma investigação no mínimo básica no dia do crime, provavelmente eles prenderiam a Pam já no dia seguinte, e essas outras duas pessoas que perderam a vida depois do assassinato da Betsy poderiam estar vivas. Não sei se a mãe da Pam estaria viva até hoje, mas com certeza o Lewis estaria vivo, né? E não teria nada a ver com essa história. E essas duas mortes também recaem nos ombros dessas pessoas todas que fizeram um péssimo serviço, um péssimo trabalho e uma péssima investigação. Esse caso, ele é bem complexo, tem muita coisa na internet sobre esse caso, tá, gente? Se vocês forem curiosos aí de querer saber mais. Mesmo pra mim, assim, se eu fosse trazer tudo que existe sobre esse caso, o vídeo seria de 3 horas. E daí eu acho que 3 horas vocês não aguentariam. No YouTube tem muita reportagem, porque é um caso que ainda tá acontecendo, né? Porque eles ainda estão acusando a Pam, eles vão... Acho que provavelmente talvez tenha um julgamento de novo, né? Porque ela nunca foi julgada
por esse crime, né? Ela só foi testemunha. Existe a série na HBO, que o nome é The Thing About Pam, que é com a Renée Zellweger. Eu não assisti, se eu não me engano, são 6 episódios. Eu quero assistir. Só que ela é uma interpretação, ela não é documental, né? Então, assim, tem muitas coisas que talvez não sejam exatamente como aconteceu. Pelo que eu vi no trailer, ela tem aí um lado meio humor negro, assim, sabe? Ela não é uma série tão séria. Mas eu vi as pessoas falando que é uma série boa. Tem as pessoas envolvidas falando sobre essa série, inclusive a promotora que eu citei aqui, aquela Leah Askey, ela fala sobre a personagem dela nessa série. Tem o Russ falando dessa série, tem a namorada do Russ, enfim, as filhas. Então, acho que vale a pena, e se você se interessou por esse caso, assistir a série e também ver essas entrevistas aqui no YouTube. Eu acho que é um caso que ainda a gente vai ouvir falar sobre, então vamos aguardar. É isso pro caso de hoje. Muito obrigado se você tá aqui até agora, me ouviu falar todo esse tempo. Eu fico muito feliz com isso. Quero pedir encarecidamente que vocês indiquem este canal para quem gosta de true crime, para quem gosta aí de casos detalhados e tudo mais, porque a gente precisa fazer esse canal crescer. Mais uma vez, gente, eu sempre vou agradecer todo o carinho que vocês estão tendo por mim nos comentários e elogiando a minha narrativa e tudo mais. Eu fico muito, muito feliz, me dá sempre cada vez mais vontade de vir gravar aqui pra vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo Recontando Casos, que é semana que vem, já terça-feira, às 6 ou 7 horas. Eu ainda tô decidindo o horário, tá bom? Então é isso, beijão, até o próximo vídeo.